Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo bíblico do Grupo de Oração, um dos departamentos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Paróquia Unidos em Cristo, da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Eu sou o pastor Ervino Spitzer e hoje queremos estudar e ver um pouquinho sobre Lucas, o evangelista, o que podemos aprender com esse personagem bíblico que também nos deixou dois escritos muito valiosos, o Evangelho de São Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos. Quero convidá-los a iniciarmos cantando e ouvindo aí uma canção e logo a seguir, então, vamos para o nosso estudo bíblico. Olá, pessoal, eu sou a Dagmara Abigail Figur e estou aqui para mostrar para vocês o meu trabalho. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Sobre as águas eu
Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Seja muito bem-vinda, você que chegou agora a mais um estudo bíblico do Grupo de Oração, um dos departamentos da Igreja Luterana, Paróquia Unidos em Cristo, aqui da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. E hoje queremos falar um pouquinho sobre Lucas, o evangelista. Queremos ver o que podemos aprender também com este personagem bíblico. Afinal de contas, ele nos deixou aí vários registros muito importantes. E agora, daqui a alguns dias, comemoraremos ou lembraremos o dia de São Lucas. Mas antes de irmos para o nosso estudo, quero convidá-los a iniciarmos, mas também lembrando, se você gostaria de deixar o seu pedido de oração ou também agradecimentos, logo a seguir teremos, após o estudo, o momento da oração geral, quando queremos incluir o seu pedido ou também o seu agradecimento em nossa oração. Pode fazê-lo nos comentários e logo a seguir queremos também orar por você. Quero convidá-los a iniciarmos este momento e nós fazemos isso em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Oremos a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. A Igreja Cristã, daqui a alguns dias, irá lembrar o dia de São Lucas, ou também o evangelista Lucas. O dia de São Lucas, ele é comemorado ou lembrado no dia 18 de outubro. Essa, na verdade, é uma lembrança que faz parte dentro do calendário litúrgico da Igreja Cristã, não com o objetivo de se adorar ou de se venerar algumas pessoas, mas, na verdade, o de lembrar os feitos daquela pessoa, ou qual foi a sua contribuição dentro do cristianismo, com uma história, com um relato, ou algo que ele deixou como legado que hoje a Igreja Cristã faz, na verdade, uso. E assim nós lembramos o dia de Lucas, o evangelista, no dia 18 de outubro. E, na verdade, Lucas, ele também tem para este dia uma oração que nós chamamos no contexto litúrgico de coleta. Logo no início, ainda antes das leituras bíblicas, logo após a confissão. Mas notem que essa oração ela não tem um pedido direcionado a Lucas, e isto, claro, com certeza, se fosse, estaria errado, pois nós dirigimos a oração a Deus, a Santíssima Trindade, ou ao Pai, ou ao Filho, ou ao Espírito Santo, ou também as três pessoas em conjunto. Mas essa oração vai trazer, na verdade, um pedido para Deus, para que Ele também nos conceda sermos assim como Lucas, e podermos levar esse evangelho adiante. A oração de Lucas para este dia, dentro do calendário litúrgico, é a seguinte: Todo-Poderoso Deus, nosso Pai, teu bendito Filho chamou o médico Lucas para ser um evangelista e médico das almas. Concede que a medicina curativa do evangelho e dos santos sacramentos possa afastar as doenças de nossas almas, a fim de que possamos sempre te amar e servir, com corações voluntários, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo,
um só Deus, agora e para sempre. Amém. Esta é a oração proposta para o dia de São Lucas, quando, na verdade, nós temos ele dentro de um calendário litúrgico. E Lucas, na verdade, ele tem como pessoa, ou também ele pode nos trazer como aprendizado, várias coisas. E disso que queremos falar um pouquinho hoje também. Lembrando sempre que a palavra São Lucas, nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui. O São, na verdade, tem uma referência ao Santo Lucas, evangelista, mas não no santo no sentido de realizar algum milagre, mas, na verdade, de dizer de que ele contribuiu com a palavra de Deus para entre as pessoas, registrando elas, contando alguma história, e agora, como então ele morreu nesta fé, então ele se é denominado então como São Lucas. Afinal de contas, ninguém pode ir pecador para o céu, ou seja, para o céu vão os santos. E isso acontece na hora de nossa morte, né? Quando também ali os nossos pecados são perdoados pela fé que nós temos em Deus pelo Espírito Santo, na pessoa de Cristo, que morreu por nós na cruz, e aí sim temos o céu. E então, quem herda esse céu, quem vai para o céu é santo. E assim, então, a igreja cristã chama esses personagens bíblicos de santos. Como também Pedro vai dizer que cada um de nós que acredita em Jesus, né, nós somos uma nação santa, um povo escolhido para a propriedade exclusiva de Deus. Então não temos nenhum problema de chamarmos aqui São Lucas de Santo Lucas, ou mesmo quando nós dizemos nós somos os santos de Deus, né? Como também Paulo vai denominar algumas igrejas, quando ele escreve as suas cartas, e ele vai dizer assim, então escreva essa carta aos santos da igreja. E então ele cita ali o nome de uma igreja, né? Corinto, Éfeso, né? Tessalônica, enfim, porque Paulo está se referindo nada mais aos cristãos daquela época que faziam parte, então, desta igreja cristã. Sabemos, primeiramente, que Lucas, ele tinha uma formação como seu trabalho, ele era médico. E ele, na verdade, foi instrumento de Deus para assim escrever, então, o Evangelho de Lucas, e esse ele escreveu entre os anos 55 e 60 depois de Cristo, e também ele escreveu, ele é o autor do livro de Atos dos Apóstolos, um dos livros históricos do Novo Testamento. E Atos dos Apóstolos ele escreveu então aí por volta do ano 60 e 62 depois então de Cristo. Lembrando também de que Lucas, ele não foi discípulo nem apóstolo. Ele foi, na verdade, evangelista somente. Já estudamos aqui também de que discípulo foram aqueles que Jesus chamou e preparou e ensinou eles pessoalmente. Como Pedro, como João, como Bartolomeu, como Tiago. Agora, apóstolo também não são todos os discípulos. Por exemplo, Paulo, ele é só o apóstolo. Por quê? Paulo não foi instruído pela pessoa de Jesus, mas ele recebeu o ensino de Jesus através dos discípulos. Então, assim, vamos ver de que o apóstolo Paulo, ele é só apóstolo, ele não é, na verdade, discípulo. Pedro, por exemplo, ele é discípulo e apóstolo. Por quê? Porque ele continuou pregando a palavra de Jesus depois que ele aprendeu ela com Jesus. E Lucas aqui, ele não é nem discípulo e nem apóstolo, mas ele é evangelista. Por quê? Porque ele, então, ajudou a levar o evangelho a outras pessoas. Como poderíamos dizer também o apóstolo Paulo. Além de ele ser apóstolo, ele também é evangelista. Paulo. Por quê? Porque evangelista vem da palavra evangelizar, ou seja, levar a mensagem de Jesus, então, às outras pessoas. Então, Lucas, ou São Lucas, como ele nos é apresentado no texto bíblico, ele é evangelista. Lucas, na verdade, nasceu na Antioquia, na Síria, né? Que fica ali situado próximo à costa do Mediterrâneo. Hoje, sabemos ali que é mais a sudoeste da Turquia. Isso lá no primeiro século da era cristã, né? Ali por volta
dos anos, então, também, logo depois de Jesus, né, por volta do ano 30, ou algo nesse sentido. Essa referência nós vamos ter em Atos 16, lá no versículo 12. Então, aproximadamente chegamos perto de Antioquia, na Síria, e ali hoje, então, onde atualmente então se encontra a Turquia, mais a sudoeste. Por seus escritos, os escritos de Lucas, né, tanto o Evangelho de Lucas como Atos dos Apóstolos, acredita-se que ele pertencia a uma família muito culta e muito bem de posses. Né? De acordo com a tradição, Lucas tinha talento para a pintura e também a profissão médica. Ou seja, Lucas, na verdade, ele era tanto médico como formação que ele tinha, isso o próprio texto vai nos explicar, mas ao mesmo tempo nós vamos ver de que Lucas também era um pintor, e a igreja o identifica como pintor. Então Lucas praticamente tinha essas duas profissões, como médico e como pintor. Por isso, tudo leva a crer de que Lucas, né, ele era de uma família com muitas posses. Afinal de contas, naquela época, não era qualquer um que poderia estudar medicina, né, para que ele, então, tivesse essa formação, essa graduação, né, e ali, como os gregos estudavam a medicina, e hoje, no caso, a medicina faz muito uso de questões gregas, né, do ensinamento grego, ou seja, os gregos dentro da medicina são muito conceituados, eles contribuíram muito para a medicina. E Lucas, na verdade, então teve essa sua graduação, essa sua formação como médico, mas ao mesmo tempo ele também era então pintor. O nome Lucas basicamente significa portador de luz. Esse é o significado dele. Ele é também considerado como o padroeiro. Padroeiro, vamos explicar bem aqui. Padroeiro vem da palavra patrono, ou também da palavra, poderíamos traduzir a palavra padroeiro como protetor. E isso, então, tanto dos médicos como dos pintores. Claro que aqui não são todas as igrejas, né, que assumem, vamos dizer assim, esse papel de que Lucas é o padroeiro, porque muitas igrejas cristãs não dirigem sua oração a Lucas, mas dirigem a sua oração para Deus. Mas como aqui estamos estudando a vida de Lucas, então algumas culturas dentro da sua religião veneram, né, Lucas como ele sendo então o padroeiro. Isso significa também sendo aí o protetor. Muitos médicos assim o aceitam e também muitos pintores. Na tradição litúrgica, o dia dele é comemorado então, como dissemos, no dia 18 de outubro. E Lucas ele é apresentado com um livro e com um touro alado. Pois no início do evangelho ele fala do tempo onde eram imolados os bois. Na verdade, os bois eram sacrificados como objeto aos deuses. E então Lucas, nos retratos que vão ser feitos dele, vai aparecer Lucas e ao lado dele um touro alado, um touro com asas. E aqui sempre vale a pena lembrar de que aqui estamos falando de pessoas gregas. E a mitologia grega, ela era muito grande nesse sentido. Ela levava isso muito em consideração. Eu não estou querendo dizer aqui de que Lucas era, na verdade, uma pessoa que tinha muitas crendices. Mas a igreja, com o passar do tempo, passou a atribuir a ele justamente essas questões, como, por exemplo, falamos há pouco, que ele é o padroeiro dos médicos. Nem todas as igrejas assim o consideram, mas algumas sim. Da mesma forma, algumas igrejas pintam, então, ou retratam o retrato de Lucas como sendo ele um escritor e, ao mesmo tempo, também, ao lado dele, há um touro alado. Eu vou tentar projetar aqui para nós vermos essa figura de qual estamos falando, esse retrato que está aparecendo para vocês. Então, vocês podem ver aí que tem Lucas, né? E aí tem uma auréola, como é conhecido aí dentro das figuras, em volta da cabeça dele, né? Trazendo ali a simbologia, né? Ou como símbolo da santidade, né? De Lucas. Por isso, São Lucas. E aí ele está segurando um livro, que é provavelmente aí o Evangelho,
e também poderia ser talvez aí Atos dos Apóstolos, ou talvez até os 2 volumes de sua autoria em um só, e ao lado dele, nós olhando assim bem à direita, vamos ter ali uma miniatura, então, de um touro. E os irmãos podem ver que esse touro ali, esse boi, né, ele tem asas, né? Então isso vem ao encontro da mitologia grega. Então é por isso que muitos retratos de Lucas são feitos desta forma. Lucas e ao lado, então, esse touro também alado. E ainda temos mais uma foto aqui, uma imagem de Lucas como pintor. Assim também Lucas ele é retratado pela história. Ali então temos ele sentado numa cadeira e diante dele uma tela e ele está fazendo então ali um retrato. Por quê? Vale a pena lembrar de que naquela época ainda não existiam máquinas fotográficas, enfim, ela veio surgir lá só por volta do ano de 1800, depois disso, quase 1900, as máquinas fotográficas, né? E naquela época, então, se faziam os retratos através de pinturas. Então, os pintores olhavam para um determinado objeto ou pessoa, e então essas figuras eram retratadas através de tintas, pinturas em tela. E como dissemos antes, Lucas provavelmente foi, então, um desses pintores. E ele, então, também é retratado pela igreja como um pintor, como retrata, na verdade, essa tela que os irmãos estão vendo aí. Assim, dessa forma, Lucas, então, ele vai ter esse viés, né? Que ele é retratado, então, sempre ao lado aí de um touro alado, mas também, às vezes, ele é retratado aí como um pintor, isso dentro, claro, daquilo que Lucas, como ele é apresentado ou como ele é aceito por algumas igrejas. Lucas, mas do começo, vale a pena lembrar de que Lucas, ele não era cristão. Lucas vai se tornar cristão por volta quando ele tinha 40 anos de idade. E as primeiras referências a Lucas, nós vamos encontrar nas epístolas de Paulo, nas quais ele é chamado de colaborador, ou ainda também o médico amado. Podemos conferir ali em Colossenses 4:14, quando Paulo vai usar justamente esse seu palavreado para determinar quem era Lucas, um colaborador. Logo depois queremos ver o do porquê. Mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer um médico amado. Os textos vão nos mostrar de que Lucas foi uma pessoa que auxiliou muito o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, claro, ele então acaba sendo muito agradecido também a Lucas. Lucas, na verdade, também vale a pena lembrar de que ele não conheceu Jesus pessoalmente. Como, por exemplo, Pedro, Tiago, João, esses outros discípulos. Porque Lucas ele é posterior a Jesus. Mesmo que ele tenha vivido perto do tempo de Jesus, mas nós sabemos que Lucas nunca teve um encontro pessoal com Jesus, como outros discípulos ou outras pessoas tiveram. Mas ele recebeu, claro, dos discípulos, né, e dos próprios cristãos, a palavra de Jesus. E aí ele se torna, então, tão importante. Aqui, talvez até já poderíamos ter um aprendizado. Vale a pena lembrar de que, para ser seguidor de Jesus, nós não precisamos necessariamente vê-lo, nós não precisamos necessariamente conversar com ele, como os discípulos fizeram. Uma vez nós lendo a palavra de Deus, que está entre nós hoje na Bíblia, né? E o Espírito Santo assim nos concede a fé, nós, na verdade, temos aí a presença de Jesus e passamos a acreditar nele pela fé, não por aquilo que vimos. O próprio Jesus vai nos lembrar isso. Felizes são aqueles que não viram e creram, né? Quando ele fala um pouco lá com Tomé da incredulidade dele. E aqui foi o exemplo de Lucas também neste período. Ele não encontrou pessoalmente Jesus, mas ele então acabou se tornando um cristão. Ele conheceu Jesus, claro, através dos apóstolos. Ele foi então aí esse discípulo dos apóstolos, já agora então em Jerusalém. E depois disso, claro, ele vai se tornar um grande discípulo de Paulo. Ele vai aprender com o apóstolo Paulo. Então aqui temos uma pequena e breve resumo, né, da vida de Lucas, quem ele era, da onde que ele veio e qual foi aí a sua influência também
na igreja cristã daquela época e claro, a sua contribuição para o evangelho ser levado a muitas pessoas. Algumas curiosidades a respeito de Lucas. O evangelho de Lucas nós poderemos dividir basicamente, muitos autores vão trazer aqui em 4 ou mais partes. Mas, na verdade, podemos dividir o Evangelho de Lucas em apenas 3 grandes partes, 3 grandes blocos. Claro, sempre lembrando de que essa divisão ela é posterior. Essa divisão é uma coisa que nós fizemos nos dias de hoje, como, por exemplo, capítulos, versículos. Se nós olharmos para o original, o Evangelho de Lucas, ele é, na verdade, uma única carta. Ele é escrito de alto a baixo, ele não tem divisões. A divisão entrou na Bíblia muito tempo depois, somente para uma facilidade na localização de certos textos. Mas o Evangelho de Lucas, ele sempre em mente, temos que ter que ele é uma única carta, um único evangelho, não dividido em partes. Aqui, claro, como estamos estudando o evangelho, nós dividimos ele, então, aí em 3 partes para compreender o que esse evangelho tem a nos ensinar também a nós hoje como curiosidade. E a primeira divisão é das atividades de Jesus na Galileia. Lucas vai trazer primeiramente isso. Do capítulo 3, né, dos versos 9 aí até os 50, ele vai falar ali a respeito das atividades de Jesus na Galileia. O segundo ponto, do 10 até o 18 capítulos, ele vai falar o caminho de Jesus para Jerusalém, né, quando na verdade, ali abordado o caminho de Jesus e os milagres que ele vai fazendo e o ensino até que ele chega em Jerusalém. E o livro termina com um grande ponto que na verdade, quando Jesus já está em Jerusalém. Agora, então, ele é julgado, temos aí a paixão de Jesus. Então, Lucas vai nos trazer o relato da sua morte e da sua ressurreição. Vale a pena lembrar de que Lucas é o evangelho que mais detalhes nos traz sobre a vida de Jesus, como um todo, desde o seu nascimento até a sua morte. Lucas aborda alguns detalhes que outros evangelistas, como Mateus e Marcos e João, não retratam, não trazem. Então, Lucas, quando ele estava indo caminho para Jerusalém, né, ele então coloca dentro desse seu texto, né, palavras ali de Jesus. Ele ouviu as pessoas dizerem para eles o que Jesus havia dito, e dentro do evangelho, então, ele agora registra essas palavras de Jesus, que também vão ser encontradas aí em alguns outros evangelhos, mas não todas. Vamos ter ali algumas orações, vamos ter ali ensinamentos, vamos ter ali alguns milagres, palavras do próprio Jesus, que só Lucas retrata. Não vamos achar nem em um outro evangelho. Por isso dissemos, Lucas é o que mais detalhe nos traz sobre o ensino de Jesus. Lucas, assim, então, ele é o evangelista que mais fala sobre a Virgem Maria. Ele traz uma biografia de Maria. E, ao mesmo tempo, ele fala da infância de Jesus. Ou seja, não vamos ter num outro evangelho, e também nem em uma outra carta do Novo Testamento, quem nos fale mais com detalhes da vida de Maria, quem ela era, como foi a sua concepção, como ela aceitou o chamado de Deus, como foi o nascimento de Jesus, onde estava Jesus quando ele nasceu com José e Maria. Isso, na verdade, é Lucas que vai nos relatar. E, ao mesmo tempo, ele vai fazer essa biografia de Maria, né? Falar aí da sua descendência, de onde que ela veio, para então chegar na pessoa de Jesus. E ele aborda também, com muitos detalhes, a infância de Jesus. Como que ela foi? No 8º dia ele foi circuncidado, com 12 anos ele foi levado ao templo, e tantos outros detalhes que somente Lucas tem. Lucas também vai nos falar muito sobre a anunciação, quando o anjo chegou para Maria e disse: Maria, tu serás a mãe do Salvador. Lucas aqui traz muitos detalhes que não vai ter também nos outros evangelhos. Ele fala também do nascimento de Jesus, né? E ele também deixa, então, as pessoas entenderem que, pessoalmente, ele conheceu a Maria. Provavelmente, Jesus conheceu Maria antes do nascimento. Lucas conheceu Maria antes do nascimento de Jesus. Provavelmente. Pelas leituras que nós temos e pela biografia que Lucas traz de Maria, tudo nos leva a crer de que ele conheceu Maria.
Mas por algum motivo, não sabemos como e porquê, provavelmente ele não conheceu pessoalmente Jesus, mas conheceu Maria. Até pelos inúmeros detalhes que somente ele traz, e por ser um médico, e naquela época circulava em muitos lugares e tinha contato com muitas pessoas, ele provavelmente então conhecia ali também Maria e a sua história. Lucas ressalta também a importância em seu evangelho, os aspectos da personalidade de Jesus, como, por exemplo, como Jesus tinha amor para com as pessoas, como Jesus, na verdade, tinha uma delicadeza para trabalhar com as pessoas. Jesus tinha palavras sábias a cada momento e para cada pessoa. Jesus também vai ser relatado por Lucas como aquele que tinha uma compaixão pelos pobres. Jesus amava os pobres, ele queria ajudar os carentes. Jesus também amava as crianças, isso Lucas vai trabalhar muito. Jesus tinha um cuidado muito grande para com as crianças. Tanto é que ele vai registrar, né? Deixa a mim vir os pequeninos, porque de tais é o reino dos céus. Lucas também registra o cuidado que Jesus tinha para com as mulheres. Porque as mulheres, como nós já sabemos, naquela época elas eram desprezadas pela sociedade. Elas não podiam falar em público. Elas tinham que respeitar os seus maridos, falar com eles em particular somente, em casa, não se expor em público diante de uma sociedade. E Jesus, muitas vezes, permitia que essas mulheres falavam, ele ouvia elas, ajudava elas, né? Vamos ver lá, por exemplo, quando Jesus perdoou aquela mulher adúltera, que seria apedrejada, aquela outra mulher que tinha uma hemorragia muito grande, uma outra mulher que era possessa por inúmeros demônios, espíritos maus, e Jesus a curou. Então vamos ter ali muitos exemplos de que Jesus trabalhava com as mulheres também. E Lucas nos mostra isso. Como temos, então, esses relatos aí muito bem descritos por ele, né? Nas parábolas, por exemplo, do bom samaritano, né? A ovelha perdida, do filho pródigo, aquele filho bom e o filho mau, né? E ali ressalta, então, essa piedade, oração e alegria que nasce, então, ali através da fé, que é uma ação do Espírito Santo. E Jesus, então, é relatado dessa forma pelo evangelista Lucas, e Lucas também dá uma grande importância no dia do Pentecostes. Quando, por exemplo, lermos Atos dos Apóstolos, vamos ver de que ele trabalha muito bem essa questão do Pentecostes, relatando como isso aconteceu lá no livro de Atos dos Apóstolos. Lucas dirige-se também a um certo homem, uma pessoa, uma igreja chamada Teófilo, um amigo de Deus, e este poderia ser tanto um discípulo dele, como uma comunidade, ou também como aquele de quem ele tinha contato com a mensagem das boas novas, através da leitura. Então, a Bíblia não nos deixa claro quem era esse Teófilo. Ele vai dizer ao meu amado amigo Teófilo. Poderia ser uma igreja, poderia ser uma pessoa, ou poderia ser até uma comunidade. Tudo leva a crer que era, na verdade, uma pessoa, um amigo próximo aí de Lucas. Mas há também essa possibilidade de ser, de repente, uma comunidade ou algo assim. E aí a morte de Lucas, né? Existem várias versões para a morte dele, e um documento traduzido por São Jerônimo, um dos pais apostólicos, né? Ele trouxe, então, aí a informação de que o evangelista teria vivido até os 84 anos de idade. E ele foi, então, martirizado, ele foi morto na localidade de Patras. E também ainda temos outras opções aí, né? Pessoas dizem que ele provavelmente foi morto em Roma, e outros ainda, provavelmente, ele também teria sido morto em Tebas. A Bíblia não vai nos dizer aonde Lucas morreu, mas a grande maioria opta por aquilo que São Jerônimo nos traduziu como um documento extra-bíblico, fora da Bíblia. Relatos históricos, né? Que vamos ter ali. E como nós sabemos que São Jerônimo foi um dos pais da igreja, que viveu ali logo nos primeiros séculos, né? Então ele teve um contato muito grande ali com pessoas que talvez conheciam Lucas, talvez ele próprio conhecia Lucas, né? E ele então pôde retratar isso num documento. Ele retratou, então, que Lucas teria morrido, então, em Patras e teria vivido aí perto dos 84 anos quando ele veio, então, a morrer.
Mas também há uma última tradição ainda que diz que ele teria morrido pendurado em uma árvore na cidade de Acaia, no ano de 84. Então, provavelmente, somando esse ano da morte dele com essa tradição, com a tradição de São Jerônimo, vamos ver de que, então, temos aí Lucas sendo retratado por duas pessoas diferentes, em momentos diferentes, com a mesma idade. Então, tudo leva a crer que ele faleceu aí por volta dos seus 84 anos. O que podemos aprender com o evangelista Lucas? O primeiro grande ponto: a fama e o prestígio e o poder não é tudo na vida. Lucas mostra, mesmo sendo uma pessoa culta, respeitada dentro de uma sociedade e muito útil, ele ainda se dedica ao evangelismo e acompanha, assim, o apóstolo Paulo. Então, podemos ver aqui de que Lucas, tendo uma profissão, ou até duas, né? Se nós considerarmos, de repente, a profissão dele como pintor, como falamos até aqui, e ainda na medicina, Lucas, na verdade, poderia, e provavelmente ele ganhou muitos bens, ele tinha uma profissão muito abençoada, sendo médico e pintor. E mesmo assim, ele ainda muitas vezes deixa a sua profissão de lado e acompanha o apóstolo Paulo no evangelismo. Isso nos mostra de que a fama, o prestígio e, além do mais, o ter uma profissão muitas vezes muito bem remunerada não impede de nós trabalharmos para o reino de Deus. Podemos sim conciliar o nosso trabalho, que muitas vezes nos rende muito bem, onde muitas vezes abrimos mão de nossos ganhos pessoais para servir de forma voluntária, gratuita também ao nosso semelhante. O próprio Jesus vai dizer: os bens desse mundo não vão nos trazer grande valor para a eternidade. Na verdade, nenhum, porque esses valores ficarão todos aqui. Agora, Jesus vai dizer: o verdadeiro tesouro é aquele que tem a palavra de Deus e a reparte com outras pessoas. Então, aqui temos aí o primeiro aprendizado com o evangelista Lucas sobre de termos aí o cuidado, muitas vezes, né, com o prestígio, o poder que nós podemos ter, que nos é oferecido pela sociedade e pelo mundo, mas cuidado para que isso nunca seja colocado em primeiro lugar em nossa vida, e nem como mais importante. O mais importante é, na verdade, termos a fé em Jesus. Num segundo momento, Lucas vai nos ensinar o valor de uma boa amizade. Lucas visita Paulo na prisão, e Paulo vai dizer assim: todos me abandonaram, menos Lucas. Ou seja, Lucas ia visitar Paulo na prisão, na cadeia. Porque, tanto é que Paulo vai chamar Lucas de meu amado companheiro. Ou seja, eles eram muito amigos, muito próximos. Então, e essa amizade que Paulo tinha também para com Lucas, Lucas agora externa ela, literalmente, visitando Paulo na prisão. Então, aqui também vale a pena aprender, né, com Lucas, de que muitas vezes cultivar uma boa amizade, uma amizade verdadeira, é muito importante na nossa vida, para que naqueles momentos que a gente precisar, estando aí tristes, abatidos, até enfermos, ou até quando a morte chegar perto de nós, né, levar algum ente querido, termos um amigo legal à nossa volta, termos um amigo de confiança, um amigo que estenda o seu ombro e diga: ó, amigo, eu estou aqui, pode contar comigo, eu estou aqui para chorar contigo, eu estou aqui para dar risada contigo, eu estou aqui para trabalhar contigo, eu estou aqui para te cuidar. Esses são, na verdade, os nossos verdadeiros amigos. Não amigos que, quem sabe, temos aí aos montes à nossa volta, enquanto a nossa vida vai bem, enquanto a nossa vida é uma festa, ou, quem sabe, podemos oferecer aos nossos amigos muitas alegrias, muitos prazeres, né, financeiramente, inclusive. Então, sim, claro, é fácil termos muitos amigos à volta. Mas a verdadeira amizade vai se mostrar quando os momentos difíceis chegam na nossa vida. E Lucas aqui mostra isso. Paulo na cadeia, abandonado por todos, Lucas vai lá e visita ele. E Lucas conversa com ele na cadeia. Lucas leva um conselho. Lucas ampara o apóstolo Paulo. Paulo tem ali a oportunidade de abrir o seu coração para aquele seu amigo que está com ele sentado ali dentro de uma prisão. Uma amizade muito grande que Paulo valorizou e que nós também, como aprendizado aqui de Lucas, possamos aproveitar com os nossos amigos que estão à nossa volta. E ainda também Lucas vai nos falar a respeito da fé.
que a nossa fé não deve ser uma fé cega ou uma fé legalista. Pensarmos assim, não, eu acredito agora em Jesus, então agora eu tenho o céu e agora eu tenho tudo que eu preciso para a minha vida. Essa frase é verdadeira também, sim, é a fé de Jesus que nos salva, mas ela não deve ser uma fé cega ou uma fé legalista. Não se contentar somente em saber que Jesus é o Filho de Deus, não saber que Jesus fez muitos milagres, mas na verdade uma fé, ela vai crescer, ela vai ser fortalecida diariamente. Acreditar em Jesus, fazer aquilo que Jesus nos pediu para fazermos, falar do seu amor para outras pessoas, perdoar o nosso irmão, como Jesus nos perdoou, levar esse ensino para outras pessoas. Isso é muito importante e muito válido também nos nossos dias de hoje ainda. E Lucas nos traz aqui esse maravilhoso exemplo de amizade. E ainda, terminando, ele vai dizer assim que ser cristão muitas vezes é ser desafiado pelo mundo. Lucas mostra e deixa isso muito claro, de que ser cristão é muitas vezes desafiador. Paulo estava preso, João estava preso na ilha de Pátmos, e Lucas desafia uma sociedade onde o status e a posição que ele ocupava lhe seriam suficientes para ter uma boa vida. Lucas vai adiante e ele mostra o principal e o mais importante é servir a Deus dentro de uma sociedade e não ao universo. Servir as pessoas, não a sociedade só, mas servir as pessoas. Lucas podia ter dito, não, eu sou um pintor, eu estou muito bem sucedido dentro de uma sociedade, afinal de contas eu sou médico, eu sou doutor, eu não vou ir visitar uma pessoa que está na prisão, que na verdade está prestes a ser condenada, prestes a ser morta. O que as pessoas vão falar eu indo visitar um preso condenado? Lucas não pensava nisso. Lucas pensava no amor que ele podia levar ao apóstolo Paulo, no consolo que ele podia levar para Paulo, para ele aguentar firme lá na prisão e sabendo que ele estava do lado dele. Então Lucas aqui nos traz essa importante lição também para nós cristãos, que muitas vezes somos desafiados pelo mundo para continuarmos levando essa mensagem tão importante que é o perdão de Jesus para as outras pessoas, e aí a todas as pessoas, né? Numa sociedade rica e abastada de bens e poder, mas também para aquelas pessoas carentes que são abandonadas pela sociedade, que são excluídas pela sociedade, porque foi para estas, na verdade, que Jesus veio, para morrer e para salvar. Sim, dia de São Lucas, um dia muito importante para os cristãos, para relembrar os feitos deste homem tão grande que serviu como instrumento para deixar para nós 2 registros bíblicos, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, e ainda nos trazer relatos maravilhosos e detalhados da obra de amor que Jesus teve para conosco. Assim finalizamos o nosso estudo. Desejamos aí que a todos que tenham aí uma boa compreensão, e se porventura alguém tiver alguma dúvida ou também algum comentário, por favor, permita que isso chegue até nós, e com alegria aí também queremos responder e também atender a todos. Quero convidá-los para orarmos a oração geral, onde queremos incluir o seu pedido ou também o seu agradecimento, mas antes disso quero convidá-los a ouvirmos uma música, uma canção que nos fala sobre oração, e esta vai nos preparar para este momento de oração. E logo a seguir, então, ao finalizar desta oração, nós queremos então aí também orar para cada um de nós. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos
nos unimos a Ti em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a Tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos a Ti em oração. Quero chamar bem-vindos aqueles que nos acompanham nesta noite, antes da nossa oração geral. Está aqui conosco também Manuel da Silva, traz o seu boa noite. Obrigado, Manuel. Rei Spunner também está aqui. Boa noite, pastor Ervino, e a todos os irmãos em Cristo Jesus. Amém. Obrigado pela companhia. Isolde Zimmer também está aqui, traz o seu boa noite. Obrigado. Pedro Batista, um amigo, boa noite. Obrigado aí por estar aí conosco também. Aquele abraço. Ezequiel Scheunemann também está aqui. Boa noite, pastor, e a todos. É o desejo dele. Também está aqui Doris Silva, traz o seu boa noite. Obrigado, Doris, por sempre estar aqui conosco. Cleonice Maier, boa noite, pastor. Peço oração a todas as pessoas desabrigadas pelas enchentes. Olha aí, vamos orar então por todos aqueles que estão sendo aí atingidos, né, pelas enchentes, né? Principalmente também aqui no Paraná, nesses últimos dias. Hélio Pesque também está aqui. Boa noite, pastor Ervino, e a todos. É o desejo dele. Ele que fala de Imbituva. Leonice Jager, boa noite, pastor, e a todos os irmãos em Cristo. Ela fala de Erechim, lá no Rio Grande do Sul. Edith Sizepansky também está aqui. Boa noite a todos. Pedindo oração para meu primo Romualdo, que fará aniversário dia 19, quinta-feira. Desejando a ele muita saúde e muitas bênçãos de Deus. Obrigado pelo pedido, dona Edith. E também sempre pela presença. Renita Cardoso também está aqui conosco. Boa noite, pastor. Deus te abençoe. Entre Rios do Sul, Rio Grande do Sul. Olha aí, muito obrigado pela companhia aí também. Ingrid Pitt também está aqui. Boa noite, pastor. Eu e a minha filha Dulce estamos assistindo de Videira, Santa Catarina. Abençoado estudo a todos. Amém. Muito obrigado. Nilva Dalcin também está aqui. Traz o seu boa noite. Obrigado. Almir Pesque, boa noite. Estou assistindo a noite de oração. E que Deus nos abençoe. E peço oração para o aniversário de Arthur, no dia 19. E agradecer pela viagem para o conselho diretor. Isso aí, vamos orar logo a seguir. Obrigado aí pela lembrança e também pelos pedidos. Graciele Reineck também está aqui, traz o seu boa noite, obrigada. Ela que é membro aqui da congregação. Ladi Cric, boa noite, pastor Ervino. Abençoado estudo a todos. Ela que fala de Erechim, no Rio Grande do Sul. Obrigado pelo carinho e sempre por estar aqui. Márcia Margraf, boa noite a todos, é o desejo dela. Vaníria Strucker também está aqui, boa noite. Ela que fala de Santa Cruz do Sul, lá do Rio Grande do Sul. Anselmo Yurk, boa noite, a paz de Deus é o desejo dele. Nelma Zager também traz o seu boa noite, obrigado. Ieda Neiver também está aqui, boa noite, pastor, e a todos, um abraço. Carmelita Kronbauer, boa noite, com carinho a todos, é o desejo dela. Obrigado sempre pela companhia. Eluilson Vandowski, boa noite, pastor. Peço que Deus abençoe meu caminho e o seu, e de todos. E agradeço por mais um dia. Olha aí, obrigado, Eluilson. Logo vamos orar a Deus aí também. Obrigado pelo pedido. Elmir Caetano, boa noite, pastor, e a todos, é o desejo dela. Iruni Gobel traz o seu boa noite, ela que é membro aqui da CPT, obrigado pela companhia, um abraço. João Gobel, boa noite, estamos assistindo de Ipiranga, Paraná, eu e a minha esposa Yolanda, olha aí, casal de amigos muito queridos aí acompanhando a noite de oração aqui de Ipiranga, bem pertinho. Ezeli Koga está assistindo, obrigado pela companhia, Ezeli, um abraço, tudo de bom.
Lindamir Ripka, boa noite a todos, é o desejo dela. Obrigado pela companhia, por estar aqui também. Hilário Schultz também traz o seu boa noite, e ele que fala então do Rio Grande do Sul também. Obrigado aí também por estar aqui conosco. Quero levá-los então num convite para orarmos. Queremos orar pelo Davi, que ainda está em tratamento contra o câncer, também a pequena Liz, que continua em tratamento. Queremos orar pelos aniversariantes, Romualdo no dia 19, quinta-feira, e também o Arthur Spitzer no dia 19, também quinta-feira. Queremos orar também agradecendo a Deus pelo conselho diretor que aconteceu na igreja nesse último final de semana. Muitas resoluções, decisões foram tomadas e votadas, e que Deus assim agora abençoe aí a todos no cumprimento aí também deste trabalho. E também agradecer a todos, pedir a Deus, né, agradecendo aí pela viagem de todos a esse conselho e que puderam retornar aí com segurança também aos seus lares. Queremos também pedir, então, pelo Eloilson Vandowski, né, que Deus abençoe aí o nosso caminho de todos nós e também por mais um dia, que Deus assim também nos guarde. Orar por todos aqueles desabrigados pelas enchentes que foram atingidos por essa catástrofe, também por aqueles países que estão em guerra, queremos orar por eles, e também orar pela nossa pátria, pela família e pelo nosso trabalho. Nós oramos dizendo assim: gracioso Deus, te agradecemos por mais um dia que finalizamos com o teu cuidado, bênção e proteção. Olha de forma especial pelos enfermos que aqui citamos, mas também aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão internados, presos numa cadeira de rodas ou também na UTI. Guarde a todos e permita que médicos possam lhe assistir sob a tua orientação e também sob a tua direção. Olhe também, querido Deus, por todos os enlutados, aqueles que choram a perda de um ente querido, conforta-os na certeza de um reencontro na vida eterna. Guarde também aqueles que estão alegres e contentes, aqueles que podem comemorar mais um ano de vida. Lembramos aqui o Romualdo e o Arthur. Guarde a eles, bem como aos demais aniversariantes, para que possam sempre também te louvar e te agradecer, pois tu és também o seu Deus, os quais guardaste e cuidaste até aqui. Olhe, Senhor Deus, também por todas as decisões que foram tomadas no Conselho Diretor, esta reunião tão importante de tua igreja, para podermos assim trabalhar de forma correta na tua igreja enquanto aqui estamos nesse mundo. Obrigado, Senhor, que dirigiste este conselho diretor, levaste a todos lá com segurança, depois permitiste que todos retornassem a seus lares. E agora as decisões que lá foram tomadas, pedimos a tua bênção e capacite a cada um de nós a cumpri-las e a executarmos de acordo com o teu ensino e com a tua bênção. Olha também com todo carinho por aqueles que estão desabrigados, por aqueles que sofrem pela enchente, aqueles que perderam seus bens ou até um ente querido à sua vida. Permita, Senhor Deus, que eles possam reconstruir seus lares sob o teu cuidado, bênção e também proteção. Olha pela nossa pátria, para que ela possa ter sempre bons governantes e que esses trabalhem pelo bem do povo. E permita que tanto o campo como a indústria possam produzir o nosso alimento, do qual também te agradecemos e te louvamos. Olhe também pelas nossas famílias, permita que possa haver amor, paz e também, acima de tudo, o perdão entre todos os nossos de nossa família. Guarda-nos também num dia de trabalho, no dia de amanhã, sob a tua bênção, proteção e cuidado. E nesta noite, permita que os teus santos anjos guardem a cada um de nós, para assim podermos descansar sob a tua proteção. E quando amanhã voltarmos aos nossos afazeres, o possamos fazer também na tua companhia. Fica com estes pedidos e também agradecimentos que temos a te fazer. E se forem para o nosso bem e por tua vontade, atenda-nos pela tua graça e pelo teu favor. É em nome de Jesus que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Se você gostou desse estudo, quero lhe convidar para a semana que vem, a partir das 20 horas, mais um encontro do estudo bíblico do grupo de oração, onde queremos aí estudar mais uma história bíblica, aprender essas lições na nossa vida e também, claro, como sempre, orar. Então, traga o seu pedido, o seu agradecimento e ficaremos contentes em levar isto também ao nosso Deus e Pai.
Sábado à noite, sempre temos o nosso culto online a partir das 19h30, ao vivo. Tu também estás convidado. E se você ainda gostaria de receber também uma mensagem de esperança, deixe o seu número no contato aqui pelo WhatsApp, né? E nós, então, diariamente lhe encaminharemos uma mensagem e também uma oração. Assim, nós nos despedimos com a bênção de Deus, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Convido para ouvirmos mais uma canção, com a qual também nós nos despedimos nesta noite. Tenham todos uma abençoada noite, com o cuidado do nosso Deus, e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Em Jesus, amigo, temos que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os pecados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor. Vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. O teu melhor amigo, fala Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando para ter consigo os culpados se humanou. Veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar.